Olá pessoal, tudo bom com vocês? Cassiane aqui do Grupo MedUp e eu estou aqui para dar continuidade à nossa série sobre pressão arterial na pediatria. Esse é nosso terceiro vídeo. Nosso primeiro vídeo nós falamos sobre como medir adequadamente a pressão arterial das crianças. No segundo nós falamos sobre como avaliar essa pressão, como colocar nas curvas e fazer a classificação da pressão arterial. E agora a gente vai falar sobre o que fazer quando a gente identifica que essa pressão não está normal. O que a gente faz com relação à investigação e com relação ao tratamento dessas crianças. Antes de começar a aula propriamente dita, eu quero pedir a vocês para seguir o MedUp nas nossas mídias sociais, acompanhar nosso canal no YouTube, se inscrever no canal e construir esse canal junto com a gente. Bom, então depois de classificada a pressão arterial, como que a gente faz a investigação, tá? Quem a gente vai investigar? Vamos investigar os hipertensos, estágio 1 e 2, as crianças que são classificadas como PA elevada, sobrepeso e aquelas crianças que têm aqueles fatores de risco que nós já falamos, fatores de risco relacionados aos antecedentes familiares, hipertensão, doença cardiovascular, idade precoce, doença renal crônica e obesidade, aqueles antecedentes pessoais relacionados à cateterização umbilical no período neonatal, traumas, infecção de trato urinário, uso de medicações que aumentam a pressão arterial, doenças renais prévias, crianças com distúrbios do sono. São fatores de risco sobrepeso e obesidade e, especialmente para os adolescentes, fumo, álcool e uso de suplementos para atividade física. Então, todas essas crianças desses fatores de risco, junto com os que são classificados como hipertenso estágio 1 e 2, PA elevado e sobrepeso, devem ser investigados. Temos basicamente dois tipos, né? Temos a hipertensão primária, que não tem uma doença secundária como causa da hipertensão, e temos a hipertensão secundária. Na hipertensão primária, esse aumento da pressão geralmente vai estar associado ao sobrepeso e à obesidade, a doenças cardiovasculares e antecedentes familiares de hipertensão arterial. E esses casos de hipertensão primária geralmente têm um diagnóstico de hipertensão estágio 1. Para essas situações, né, então se eu tenho um diagnóstico de hipertensão estágio 1, onde eu correlaciono essa pressão a sobrepeso e obesidade, a doença cardiovascular e a antecedente familiar de hipertensão, se eu tiver uma criança maior de 6 anos com esses fatores, sobrepeso ou obesidade, história familiar positiva para hipertensão e não tem nenhum achado outro que sugere uma doença secundária, essas crianças não vão precisar de uma avaliação mais extensa da causa secundária, porque eu entendo que esses pacientes normalmente têm hipertensão por esses motivos aqui, ok? Já quando eu tenho um diagnóstico de hipertensão estágio 2, a chance de ter uma hipertensão secundária é maior. E isso é mais relevante quanto menor a idade e quanto maior o nível pressórico verificado naquele momento. Quando eu tenho uma causa secundária, né, quando eu tenho uma hipertensão secundária, a causa dessa hipertensão é principalmente de doença renal, 74% das vezes. Em segundo lugar, nós temos coarctação de aorta. Em terceiro lugar, doença renovascular. E temos essas outras causas aqui que ficam aí com percentuais menores de frequência como causas secundárias de hipertensão arterial. E como é que eu investigo? Então a gente já sabe em quem a gente vai investigar, já sabe que se eu tenho uma hipertensão primária, geralmente eu tenho um diagnóstico de hipertensão estágio 1, e quando eu tenho secundária, geralmente eu tenho um estágio 2. Como é que eu investigo? Eu começo a investigação pela anamnese e exame físico. Na anamnese eu vou procurar aqueles dados que nós falamos com relação a fatores de riscos individuais e fatores de riscos familiares, outras doenças.
No exame físico eu posso procurar estigma de outras doenças que possam estar relacionadas à hipertensão secundária. E aí? Fiz a anamnese, o exame físico, o que eu vou pedir de exames, né? De exames complementares? Para todos os pacientes, quais são esses todos os pacientes? São os hipertensos estágio 1 e estágio 2, são aquelas crianças com pH elevada, sobrepeso e que têm aqueles fatores de risco que nós falamos. Para esses todos os pacientes, nós vamos pedir pelo menos uma urina tipo 1 com urocultura, no sangue bioquímica com eletrólitos, função renal, perfil lipídico, ácido úrico e um hemograma. E com relação ao exame de imagem, eu devo pedir ultrassom renal para menores de 6 anos ou para aquelas crianças que têm um exame de urina ou a função renal alterada nos outros exames que a gente já solicitou. Quando eu tenho uma criança obesa, além desses exames que nós falamos, nós vamos pedir também a hemoglobina glicada, TGO, TGP e glicemia e o perfil de tireoide. Quando eu tenho uma suspeita maior de hipertensão secundária, essa investigação é individualizada, baseada em qual seja a minha suspeita, né? E aqui eu tenho alguns exemplos, né? Então, se eu estou pensando em diabetes, todos aqueles exames que nós falamos, já falamos inclusive da glicemia e da hemoglobina glicada. Se eu tenho uma suspeita de hipertensão renovascular, eu vou investir aqui nos exames de imagem, uma angiorressonância, angio-TC, ultrassom com Doppler, arteriografia. Dosagens hormonais, tireoide, cortisol, aldosterona e catecolaminas, polissonografia, triagem para drogas. Então, esses aqui vai depender de qual é a minha suspeita da doença secundária. E o mapa? Quem é que precisa fazer mapa? Eu vou fazer mapa quando eu tenho hipertensão do avental branco, suspeita de hipertensão do avental branco ou hipertensão mascarada, quando eu tenho uma hipertensão limítrofe ou instável, quando eu tenho uma criança que já está em tratamento e eu preciso avaliar esse meu tratamento, se está ok, quando eu quero avaliar a progressão para lesões de órgão-alvo e para outras doenças com risco de hipertensão arterial, incluindo diabetes, doença renal crônica, doença renal policística. Então, nessas situações, eu devo fazer um mapa. Como é a avaliação de órgãos-alvo? Quais são os órgãos que eu vou me preocupar? Sistema cardiovascular, sistema renal e sistema nervoso central. Com relação ao coração, eu devo pedir um ecocardiograma com Doppler. Esse eco, ele visa identificar alterações da musculatura ventricular e avaliar como está aí a minha fração de ejeção. Não tem indicação a realização de eletrocardiograma e nem a realização de ultrassom de carótida. Lembrando que a gente está falando aqui das recomendações do consenso de 2017, que é o atual utilizado. Para avaliar a parte renal, eu devo ficar preocupada com microalbuminúria. Mas, de fato, não há uma indicação de rotina, pelo consenso, para a realização de dosagem de microalbuminúria na hipertensão primária. Eu vou me preocupar com a microalbuminúria quando eu já tenho lesão renal ou eu tenho suspeita de lesão renal. A avaliação de retina, não há uma recomendação efetiva na diretriz atual, mas a diretriz europeia de 2016 recomenda a sua utilização nos casos de cefalopatia hipertensiva ou de hipertensão maligna. Bom, e como eu vou conduzir isso aí de acordo com o valor de pressão arterial? Se eu tenho uma criança com pressão normal, eu vou indicar para ela a mudança do estilo de vida. A mudança do estilo de vida eu indico para todas as classificações de pressão arterial, desde a normal até a hipertensão estágio 2, tá? Então, eu verifico, né, na minha primeira aferição, na primeira avaliação, que a pressão está normal, e para essa criança eu indico a mudança do estilo de vida, até porque essa mudança do estilo de vida, ela já faz parte de uma consulta pediátrica de rotina.
Quando eu tenho uma pressão arterial classificada como elevada, identificada na minha avaliação inicial, eu indico ali a mudança do estilo de vida, peço para essa criança voltar com 6 meses e com 6 meses eu vou reforçar a mudança do estilo de vida, vou medir a pressão nos 4 membros e vou pedir para ela retornar daqui a mais 6 meses. Com 6 meses ela continua com pressão elevada, eu reforço a mudança do estilo de vida e aqui eu vou seguir a investigação, pedindo um mapa, solicitando os exames que nós falamos e, se achar necessário, encaminhando para um especialista. Quando eu tenho uma hipertensão estágio 1, verificada na minha avaliação inicial, eu primeiro recomendo mudança no estilo de vida e peço para avaliar essa criança com 1 a 2 semanas. Com 1 a 2 semanas, eu reforço a mudança do estilo de vida e avalio a pressão nos 4 membros e depois peço para ela voltar com 3 meses. Se com 3 meses ela mantém a classificação como estágio 1, aí eu vou pedir o mapa, os exames, iniciar o tratamento e encaminhar. Quando eu tenho hipertensão estágio 2, verificada na minha avaliação inicial, eu já recomendo mudança do estilo de vida, verifico a pressão em 4 membros, peço para ela voltar com 1 semana e nessa 1 semana eu já reforço a mudança no estilo de vida e sigo com a investigação, mapa, exames, inicio o tratamento e aqui encaminho, já tenho que estar encaminhando ao mesmo tempo para o especialista. Quais são essas recomendações de mudança do estilo de vida que eu faço para todas as crianças? É o tratamento não farmacológico, é a perda de peso, a atividade física regular, as modificações dietéticas, a restrição de sódio e a abordagem familiar desse tratamento todo farmacológico, não farmacológico aqui. Se eu tenho uma criança com sobrepeso, e ela é uma criança pequena, eu não vou indicar um emagrecimento. Ela precisa apenas controlar esse peso para que ele não continue aumentando, ela mantém o peso. Mas se eu tenho um sobrepeso no adolescente, eu já vou indicar uma redução do peso até o IMC normal. E nos casos de obesidade, eu indico uma redução do peso até o IMC normal. Com relação à alimentação, o recomendado é a famosa dieta DASH. A dieta DASH eu não vou falar coisa por coisa, mas é uma dieta que recomenda o aumento do consumo de frutas e verduras, a redução ou a eliminação da ingestão de lácteos, ou pelo menos somente os lácteos semidesnatados, aumento da ingestão de grãos integrais, aves, peixes, carnes vermelhas magras, aumento do consumo de legumes e verduras, óleos e gorduras, alimentos sem açúcar, e a restrição de sódio na dieta até 2,3 gramas por dia. A recomendação de atividade física corresponde a 30 a 60 minutos, 3 a 5 vezes por semana, e o tipo de atividade vai ser individualizado para cada criança e para cada necessidade. Orienta-se que para obesos não se recomende atividades que tenham impacto para os joelhos. E também é orientado as atividades familiares, passeios que incluam caminhadas, bicicleta, natação, para que toda a família seja inserida aqui nessa mudança de hábitos de vida, porque não tem como a criança fazer isso sem a família junto. Bom, e os medicamentos? Quando que eu vou começar os medicamentos? Quando eu não tenho resposta ao tratamento não medicamentoso, ou quando eu já pego uma hipertensão sintomática, quando eu já tenho hipertrofia de ventrículo esquerdo, quando a hipertensão é estágio 2 sem fator modificável identificado, hipertensão com paciente com doença renal crônica e hipertensão em paciente diabético tipo 1 ou 2. Então, nesses casos, eu já inicio a medicação. Qual é o objetivo do tratamento? É reduzir a PA para um percentil menor que 90 e menor que 130/80 se é uma criança maior ou igual a 13 anos. Se eu tenho doença renal crônica, esse objetivo de reduzir a PA não é para baixo do percentil 90, é um percentil mais baixo. Quando eu tenho doença renal crônica, o objetivo é o percentil abaixo do 50 no mapa.
tá? O tratamento medicamentoso, a escolha da droga, vai depender da doença da base, da doença de base, se for um caso de hipertensão secundária, da disponibilidade da medicação, da experiência do médico e dos efeitos colaterais para cada situação individualmente. Mas, de modo geral, a gente pode iniciar ou com inibidor da enzima conversora de angiotensina, o IECA, ou um bloqueador do receptor de angiotensina, BRA, ou bloqueador dos canais de cálcio, ou um diurético tiazídico. Os beta-bloqueadores não são recomendados como tratamento inicial e outros antipertensivos além desses vai depender de casos específicos, tá? E a recomendação é que seja usado, dentro do possível, procurar usar apenas um antipertensivo. Então, é a monoterapia que é a recomendação inicial. Existe a recomendação de acordo com a doença de base, nos casos de hipertensão secundária, e vocês vão ver que na hipertensão renovascular, na doença renal crônica, na hipertensão com obesidade, do atleta hipertenso, todos caem no IECA ou no BRA, exceto a coarctação de aorta, que pode iniciar já com beta-bloqueador. Tem outras drogas para hipertensão renovascular, diurético, vasodilatador, bloqueador do canal de cálcio se for um atleta hipertenso, mas se a gente começar com o IECA ou com o BRA, exceto na coarctação de aorta, facilmente a gente vai estar acertando aí. Bom, e aqui eu vou mostrar um algoritmo desse tratamento medicamentoso, rapidinho, tá? Bom, então eu inicio uma droga antipertensiva, a gente acabou de ver, né, que frequentemente colocando um IECA ou BRA, a gente vai estar acertando, essa exceção para situações especiais. A gente tem uma dose inicial preconizada, não vou falar aqui da dose, mas o nosso e-book vai ter uma tabela com as doses, vocês podem consultar. Então a gente inicia aqui um desses, tá? Se a gente não tem melhora com essa droga inicial, com a dose inicial preconizada, o que a gente faz? A gente vai aumentar a dose até atingir o alvo de pressão ou até a dose máxima preconizada. Se com uma droga já na dose máxima preconizada a gente não consegue o alvo de PA, aí o que a gente vai fazer? Aí sim, a gente pode iniciar uma segunda medicação que tenha um mecanismo de ação diferente e complementar ao mecanismo da primeira droga. E essa segunda medicação eu inicio e eu vou aumentando a dose até a dose máxima para atingir o nível alvo de pressão arterial. Se com essa segunda droga, ainda assim, eu não consigo o meu nível de PA, o meu alvo de pressão arterial, eu vou adicionar uma terceira dose, procurando novamente uma classe diferente, mas a essa altura eu já tenho que estar aqui junto com um especialista no tratamento de hipertensão para crianças e adolescentes, ok? Bom, então a gente já viu como interpretar o resultado do valor de PA, como medir adequadamente essa PA, o que fazer, que foi essa aula aqui, né? Como investigar e como tratar. E fica faltando para a gente falar dos casos de urgência e emergência hipertensiva, que será o assunto do nosso próximo vídeo da série. Agradeço a todos e até o próximo e último vídeo.